Eu coloquei essa sombra na pálpebra e agora o meu pincel, que eu falei, eu tenho 3 tipos aqui, ó, pra vocês verem, tá? Qual a diferença deles? Qual a diferença desses pincéis aqui? Esse daqui, ele é um pouco mais aberto, a cerda é um pouco mais aberta. Isso quer dizer que se eu tenho uma pálpebra com muito mais espaço, esse daqui é mais indicado, tá? No caso da minha, tem bastante espaço de pálpebra, então ele é indicado. Esse daqui, ele é um pouquinho mais longo, você vê que a cerda dele é um pouco mais longa. Então essa cerda alongada é muito bom para quem tem o olho fundo. Por que que ele é melhor? Porque você não vai trabalhar tanto espaço de pálpebra, você vai trabalhar na precisão. Você vai bem em cima, no foco de onde você quer esfumar. Porque não é porque aqui tá escuro que eu vou vir com o pincel aqui esfumar toda essa sombra, não. Eu vou esfumar as extremidades. É aí um dos segredos da sombra, tá? O esfumado perfeito, ele consiste em esfumar a extremidade da sombra. Ele não vai esfumar em cima dela. Para em cima dela, eu pego o pincelzinho achatadinho e vou depositando. É só isso, tá? Então eu vou fazer o seguinte. O pincel de esfumar, geralmente eu começo a esfumar esse olho com uma sombra bem mais clarinha, um beijinho. Por exemplo, eu usei agora aqui, eu usei essa sombra aqui, ó, tá? Essa aqui, esse marrom. Para esfumar essa parte aqui, eu vou fazer com esse daqui, ó, bem clarinho, um beijinho quase tocando na minha pele. E eu só encosto aqui. Eu não vou esfregar, não, eu só encosto, tiro o excesso. E eu vou começar a circular bem na extremidade, ó. Eu já tenho um jeitinho de ir circulando, e é bem levinho. Pra lá e depois pra cá, ó. Pra lá e depois pra cá. Percebam que só de fazer isso eu não tô apertando o pincel, tá, gente? Ó, ó. Não é apertando, é só a pontinha dele que encosta, tá? Por isso que eu falei que ele precisa ter esse formato côncavo. Porque nessas bordinhas aqui, essas bordinhas das laterais, vão encostar na sombra que tá depositada. Só essa bordinha da lateral do pincel, certo? Então, por isso que o que eu encosto propositalmente é a ponta mais alta do pincel aqui, ó. E só na parte que tá sobrando aqui, ó. Vendo? E aí eu vou fazendo assim. Percebam que aqui já tá ficando um esfumadinho. Conseguem ver? Já tá dando uma diferenciação, já não tá mais tão chapado. Esse aqui que eu só depositei, ele vai continuar depositado mesmo. Eu não vou esfumar essa sombra. Porque se eu vier com alguma coisa arrastando em cima dela, eu vou fazer esse movimento de arraste, faz com que partes do pigmento que são mais escuras manchem e partes mais claras vão deslizando e tirando a cor. Então vai ficar manchado, certo? É isso aí que mancha. Por isso que isso aqui eu não posso esfregar. E aí eu pego um outro pincel, porque eu vou trabalhar com essa parte interna, e eu pego uma sombra bem mais clara. Vou pegar aqui uma baunilhazinha bem quase branca. E aí eu vou depositar aqui dentro. E vou puxando agora daqui pra cá. Nessa eu já não preciso depositar. Por quê? Porque aqui no canto interno a gente tem mais ruguinhas nos nossos olhos. Mesmo quem é menina de 15 anos vai ter. É normal da nossa anatomia. Então, se a gente vem depositando, primeiro, a gente suja muito de produto aqui embaixo, não tem necessidade de depositar produto aqui. E se eu faço isso, eu consigo já ir dando um toque de esfumado por cima desse marrom, tá? Eu não sobreponho agora essa cor, tá? A cor escura tá aqui, a cor clara vem aqui. Ela não vai se sobrepor. Nesse momento, não. Ela vai ficar bem aqui, ó. Arrastada só nesse pedacinho, enquanto não tem a sombra escura, tá? Agora eu venho com o pincel limpo, esse daqui eu não usei ainda, tá? E agora sim eu sobreponho um por cima do outro, tá? Mas só muito levinho, o movimento é esse aqui, bem levinho. É quase sem encostar, gente. Sombra, pincel de sombra, ele não foi feito pra gente macetar a sombra dessa forma, não foi feito. O único pincel que a gente faz isso é talvez o de iluminação, dependendo da parte do rosto, que é só nessa região aqui. Mas esse daqui não, esse aqui foi feito pra gente esfumar bem de levinho, tá? Então eu vou fazer assim, ó, movimento de vai e vem, só na parte do meio, para que eu consiga trazer o escuro mais pra dentro, trazer o clarinho mais pra fora, certo? Vejam aqui esse olho, pessoal. O que vocês acham? Vamos lá. Agora eu quero explicar uma coisa para vocês. A técnica do esfumado também, ela requer
um cuidado no movimento da mão, tá? Aqui foi fácil, porque eu sou destra e é só encaixar o pincel. Aqui, aqui eu fiz nesse formato, tá? Se eu for fazer assim, eu tô cruzando o pincel pela frente do meu rosto, tá? Aqui eu fiz assim e aqui eu cruzo o pincel, então tá errado. Eu preciso fazer esse movimento da minha mão, para que o pincel venha no mesmo formato em que esse daqui veio, entendeu? Aí eu cruzo o braço aqui, ó. Aí eu viro o rostinho pra lá, porque eu sei exatamente onde encostar. Aqui do ossinho, eu desço pra depositar até o meio do olho. Não precisa ir até o meio mesmo do olho, não. Um pouquinho antes, tá? Você vai aqui, ó, deposita e vem descendo. Encostei aqui, ó, depositei. Vocês viram que eu não arrastei, tá? Eu tô fazendo esse movimento aqui, ó. Tá? Eu não arrastei. Não posso. Ó, aí encostei mais uma vez e tô dando batidinhas. Pronto. Ele tá... Fica bem escuro mesmo, gente. Ele fica bem chapeadão. Por mais que esse marrom, ele é um marrom bonito, tudo. Mas na hora que passa depositando, ele vai ficar escuro. Não se assustem. Se vocês forem sair, eu não queria um olho tão forte. Esse aqui não ficou, ó. Ele não tá tão forte. Entendeu? Mas no momento em que você aplica, ele fica, ó. Tá vendo? Mas fica tranquilo que ele não vai ficar muito mais do que isso, não. Aí agora eu pego aquela sombrinha clarinha com esse pincel mais fofinho. E aí eu venho esfumando só a extremidade. Eu posso até puxar se eu quiser visualizar melhor. Só a extremidade, olha só. Deixa eu ver se eu tirar a mão aqui pra vocês verem. Ó, só a pontinha do pincel. Eu faço o movimento pra dentro, vindo, e pra fora, indo, tá? Eu faço o movimento de vai e vem, só que eu preciso me posicionar pra esse movimento aqui, ó. Venho pra dentro assim, vou pra fora assim, entendeu? Então isso aqui faz toda a diferença. Só na borda, tá? Eu não esfumo na parte que tá mais forte a sombra. Assim, e agora assim. Vocês viram que agora ela já deu uma clareada? Ó, gente, por mais que eu não tenha colocado o pincel aqui, mas ele deu uma clareada. Vocês sabem por quê? Sabem dizer por quê que ele clareou? Por causa das extremidades do pincel, ó. As extremidades do pincel, as cerdas laterais, elas fazem esse trabalho, por mais que eu não tenha propositalmente encostado essa parte do pincel aqui. Mas essa cerda aqui, ela vem, mesmo que não seja proposital, mas ela vem encostando e vem clareando aos poucos. Por isso chama esfumado perfeito. Porque quando eu giro, eu faço meio que uma arte. Ó, o segredo das maquiadoras profissionais para conseguir fazer isso aqui é ouro que eu tô entregando para vocês. Eu só falo isso no curso profissional de maquiagem, tá? Mas o segredo das maquiadoras profissionais para esse esfumado ficar com essa perfeição de transição de cores é exatamente o movimento da mão, tá? Não é a força do pincel, mas é principalmente o movimento da mão. Não é o tipo de pincel, não é nada disso. Você pode fazer isso com o dedo, desde que você tenha a habilidade de saber onde colocar mais e menos produtos, entendeu? Então aqui eu já terminei de esfumar essa região. Tá, ó, do jeito que tá aqui, aqui você já pode passar o delineado, né? Você já pode puxar aqui e passar o seu delineado. Você pode colocar um cílio postiço. Você pode só passar o seu rímel. Gente, essa foi a nossa aula de hoje. E é isso. Obrigada. Até mais.